Vamos pensar um pouco, meus irmãos, nessa pergunta, né? Vamos ler junto? O que são os decretos de Deus? Resposta? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Sim. Esses são os decretos de Deus. Seus propósitos, eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, ele preordenou tudo o que acontece. Às vezes a gente pensar um pouco nisso, é entender que tudo Deus já sabia antes de nós sermos criados. Antes dele criar qualquer coisa, todas as coisas ele sabia. A pergunta que não fala, né? Ele sabia do pecado? Sim, sabia. Sabia da queda? Sim, ele sabia. Porque Deus é o Senhor Todo-Poderoso. Ele sabia de todas essas coisas. Então vamos lá. Deus tinha um propósito para tudo, ou todas as coisas que ele fez. Mas ele não só isso para que ele fez. Ele sempre teve propósito também, ou tinha propósito para tudo o que acontece. E aí a gente pode pensar uma opção de coisa. Mas Deus tem propósito para todas as coisas. Isso aí, meus irmãos, tem que deixar de ser apenas um chavão. Esse é o propósito de Deus. Por você imaginar que o propósito de Deus, por ser de Deus, Ele está nos ensinando, trazendo para nós alguma coisa. Se alguma coisa acontece, seja boa ou ruim, nós precisamos ter a percepção de discernimento para entender de Deus e por quê. Quantas vezes a gente até fala assim, às vezes fala sem pensar, mas fala assim, foi um livramento de Deus tal coisa, né? Sim, por que não foi o livramento de Deus? Deus sabe, mas quem precisa entender e ajuda a gente a proceder é que Ele, para tudo que acontece, Ele tem propósito. Bom, agora, o propósito maior de Deus é que Ele mesmo seja sempre glorificado. Pense numa morte. As pessoas morrem. A morte glorifica a Deus. A morte, ela vai glorificar a Deus quando nós, como filhos de Deus, compreendemos, né, que todas as coisas devem glorificar a Deus. E como eu glorifico a Deus na morte? Então eu que fico, né? O outro morre, eu fiquei. É glorificando, entendendo. É falando com Deus, é compreendendo os desígnios, os propósitos e decretos de Deus. Sim, Senhor, todas as pessoas morrem. Isso está na tua palavra. E até nós somos, né, a causa da nossa morte. Então, nós estamos glorificando a Deus. Quando nós não glorificamos a Deus, num caso desse, quando nós entramos com Deus, quando nós praguejamos, quando nós não nos contentamos e colocamos Deus na parede, achando que Deus é culpado dos nossos problemas, que muitas vezes nós que criamos, não é nós que fizemos. Mas na hora de se defender, a gente coloca qualquer Deus. Não, há propósito e nada acontece em propósito, e o maior deles é glorificar o próprio Deus. Ali em Hebreus do Abacuque 2,14, se vocês quiserem ler. Aliás, quem abrir primeiro pode ler para mim, que a igreja está com pouca gente. Abacuque 2,14. Oi, Daniel. Está tudo bem? Cadê o Daniel? Pode ler. Pode ler. Pode ler. Então a irmã, onde vocês abrem Salmo 19, 1. Então eu vou ler a Abacuque. Tá bom. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está vendo? A gente tem ciência que as águas cobrem, né, todo
coisa maravilhosa, uma coisa que a gente não consegue mensurar. É uma grandeza enorme, né? Uma coisa que eu estou falando que acaba uma coisa cobrindo a outra, mas a ideia é que o mar é imensurável. Assim é a glória do Senhor, e a terra se encherá da glória de Deus. Esse é o propósito. Então ele planejou toda a sua criação de maneira que toda a criação junta, elas trariam glória a Ele. Nada foi feito ou criado, né, por Deus simplesmente sem sentido. É para a glória de Deus. Então, quando nós olhamos algumas coisas maravilhosas, né, que nós somos maravilhosos, porque tem coisas pequeníssimas, né, tem coisas enormes, a gente olha e fala assim: meu Deus, só a mão de Deus pode fazer coisas dessa forma. Então, glorificar a Deus é o fim principal de todos os homens. Todo ser humano foi criado para glorificar a Deus, na vida ou na morte. Aí no Salmo 19:1, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. isso não é provérbio, não? Nossa! Salmo 19. Não, mas pode fazer tranquilo, porque Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. é isso aí. Muito bem, obrigado. É isso aí, meus irmãos. Tudo foi criado para que Deus seja glorificado. Não é bom quando as pessoas olham, né, e dão glórias ao homem, olham a criação e glorificam o homem. Não é para a glória de Deus. Tá? Vamos lá. Assim ele preordenou. Preordenar, meus irmãos, é como se ordenar antecipadamente. Ordenou antecipadamente, preordenou tudo que ia acontecer. Nada era desconhecido de Deus. Não havia alguma coisa que porventura aconteceu para nós, é estranho que Deus não soubesse. Um astro que se movimentou no céu era o conhecimento de Deus. Olha que coisa intrigante para nós, tão maravilhosa, um entendimento difícil para nós. É Deus, meus irmãos. É do conhecimento dele. Essas preordenações, essas ordens, elas são chamadas então de decretos de Deus. Isso que Deus já antecipadamente conheceu e trouxe, né? Para ele não é estranho, já é como se ele estivesse fazendo todas essas coisas, porque elas vão acontecer na permissão, na permissividade de Deus, no tempo de Deus, sem o desconhecimento dele. São os seus decretos, e eles são eternos. Os decretos de Deus nada é modificado, eles são imutáveis. E também nada é desconhecido de Deus. Não existe alguma coisa que você possa falar: bom, isso Deus não sabe. Estava vendo hoje sobre um movimento de um corpo celeste, e sempre fala que está vindo, né, em direção, possivelmente em direção à Terra. Bom, a velocidade desse corpo é medida. É 250 mil quilômetros por hora. Você já viu um carro que possa fazer isso? Ou um avião? O avião, quando fica voando com alta velocidade, é 1000 quilômetros por hora, é muito. 250 mil quilômetros por hora. Aí eu fiquei pensando não na velocidade do astro, eu fiquei pensando no tamanho do universo. Esse negócio viajando a 250 mil quilômetros por hora não chega a lugar nenhum. Em tese, né? Chega. Já devia ter quantas voltas por hora no mundo. Bom, essas são as coisas de Deus. Tudo isso é decretado por Deus antes dos tempos. Então, Deus não é possível que Deus mude de ideia. Não é possível que Ele não tenha conhecimento de alguma coisa. Não é possível que Deus tenha equívocos naquilo que Ele tenha pré-ordenado. Por isso que não há engano em Deus. Será que Deus não se enganou nisso? São coisas nossas, nunca de Deus. Então, quando Ele decreta tudo, Deus está se valendo da sua sabedoria
onisciente que ela é incomum, ela não é como nós. Ele está se valendo do seu poder. O Todo-Poderoso está agindo na criação de todas as coisas, pré-ordenando todas elas. A sua autoridade e soberania. Isaías 14, nos versos 26 e 27, ele descreve esse poder soberano de Deus quando ele determina todas as coisas, quando ele determina, né, todas as coisas. Olha o que diz Isaías 14, 26 e 27 diz assim: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Possível, porque esse é o soberano todo-poderoso. Por isso, meus irmãos, que não dá para falar com Deus como se fala com qualquer pessoa ou com algum animal. A palavra você não cabe bem a nós diante de Deus. Pelo menos é uma concepção minha, tá? Às vezes as pessoas falam, Deus, nós somos Deus, você. Por natureza, meus irmãos, nós aprendemos desde cedo que pessoas mais velhas que nós são pessoas que nós chamamos, né, de senhor, de senhora, respeitosamente. Agora, Deus não é uma pessoa, simplesmente uma pessoa mais velha do que nós. Deus é o Senhor, soberano, criador do céu e da terra, nosso Senhor Todo-Poderoso. O que Ele faz, ninguém consegue invalidar. Que a sua mão se estende, quem pode, né, fazer voltar atrás? Então, um decreto é uma ordem emitida por um rei, a qual, ou seja, a ordem deve ser compreendida e obedecida por todos em seu reino. Isso é um decreto, foi decretado. Vocês lembram que quando a gente está lendo os decretos desses reis na Bíblia, né, o Assuero, Nabucodonosor, eles são irrevogáveis. Uma vez que o rei selava o decreto, não tinha como voltar atrás. Assuero não teve como desdecretar. Aquele deu fez um novo decreto, dando condições para os judeus se defenderem, mas não revogaram o decreto. Interessante, né? Estamos num mundo e num país especificamente que as leis mudam a cada segundo. Tome cuidado com a cada segundo. Então, nesse sentido, Deus, como rei, ele supremo do todo o universo, ele decreta todo o funcionamento do seu reino, como as coisas precisam acontecer e elas devem acontecer. Nada é novo para Deus, nada é novidade para Deus. Você não consegue driblar Deus, você não consegue falar para enganar Deus falando que faria alguma coisa e não faria. Você não engana Deus dizendo que, olha, eu prometo e não faço. Me lembro de uma promessa de uma jovem, não foi comigo, foi com outro pastor, me contou a história. Depois que ela prometeu que a coisa ficou resolvida, ganhou bastante coisa que ela queria, né? Emprego era uma delas. Ela quis voltar atrás na promessa. Daí o pastor falou assim: bom, já que você prometeu para Deus, falou para o Senhor, e hoje você recebeu até o que você pediu, e você deseja não cumprir a sua parte, se contente se Deus te dar de volta, né, os bens que Ele te deu. Ela tomou um susto, você não pensei. Deus, meus irmãos, é o Senhor do céu e da terra. Então, dentro desse propósito que Ele decreta como Rei Supremo do Universo, mesmo os inimigos do Rei são alvos de seus decretos e os cumprem, ainda que eles não tenham esse desejo de cumprir, eles cumprem, que são decretos. Então, por exemplo, alguém que não cumpra os decretos de Deus nesse mundo, tem. Quando? Sim, tem, Daniel. E quando que eles vão se ver com o rei? Ou eles vão se ver com o rei aqui, ou eles vão se ver com o rei aonde? No juízo final. A Bíblia fala isso. Vão se deparar com o grande rei e vão prestar contas.
do seu trabalho, das suas obras como súdito do rei. A gente pode concluir que Deus decretou, Ele preordenou todas as coisas, mas Deus, Ele decretou e preordenou o mal? É boa pergunta, né? E aí? Claro que não. A resposta é bem óbvia, por alguns motivos, mas tem algum que seja principal. Porque Deus, Ele é santo. A natureza de Deus, ela é a natureza justa e santa. Ele é perfeito. Ele não tem pecado. O Deus santo, Ele não convive com a sujeira do pecado. Ele é bom na excelência do sentido da palavra bondade. Em toda a sua amplitude, Deus é esse ser bom. Ele não é apenas um momento bom, Ele é bom. O bom de Deus não é que Ele dá tudo que você quer. O bom de Deus é porque a sua bondade está atrelada à sua justiça, ao seu amor. Isaías 45, eu não vou ler o texto, versos 6 e 7, mas é bom vocês lerem. Abra aí, vamos ler esse texto. Você vê uma coisa interessante. Só porque depois alguém pode falar, pastor, mas eu vi alguma coisa. 45, 6 e 7. Olha o 5. Eu sou o Senhor, e não há outro, eu sou soberano. Além de mim, não há Deus. Eu te capacito para a batalha, embora não me conheças. Ao 6. Para que saiba, desde a nascente do sol até o poente, desde o nascente até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, que faço todas essas coisas. Então, às vezes as pessoas falam, então Deus é criador do mal. E aí, meus irmãos, ele fala que cria as trevas e o mal. Vamos deixar as trevas de lado para dar a ideia de escuridão. Mas quando está falando Isaías de mal, não é um mal moral, tá? Isaías fala de mal de calamidade, mal de tragédias, acontecimentos por causa do problema, do pecado, do homem, do erro, enfim. Talvez o juízo de Deus sobre alguma coisa, alguma nação. Não é mal de malvadeza e de pecado, tá? Eu acho que esse é o único texto que talvez possa trazer para nós alguma coisa, algum entendimento contraditório. Então vamos lá. O Deus não é o autor do pecado. Por diversas vezes ele viu o que? Calamidade sobre Israel como juízo. Mas logo depois, o que Deus faz? Deus também traz libertação. E muitas vezes a libertação vem através de um rei pagão. Nesse caso, reis aqui, a história é de Ciro. Ciro seria o que traria de Israel novamente a liberdade. É um rei Ciro, um rei pagão, que Deus usaria. Então Deus não tolera o mal, a pecaminosidade, mas Ele pune o mal. Tá? Deus não é o autor do mal do pecado. Em seus decretos eternos está a nossa redenção e muitas outras promessas. Isso é parte do decreto eterno de Deus. Deus sabia que o homem cairia, sim. Deus também sabia que o homem providenciou a redenção. Faz parte dos decretos eternos de Deus. O mal entrou no mundo por meio, não de Deus, mas por meio de Satanás, né? O anjo caído, toda aquela discussão e briga e revolta contra Deus vai culminar aqui e chegar no homem, né? E vai tentar o homem e a mulher naquele dia do jardim.
Nesse dia o homem ouve a serpente, que personificava Satanás, e ela rejeita Deus. Quem peca é o homem, quem peca somos nós. E nós nos achegamos a Deus pela graça dele em Jesus Cristo. Então, mesmo tendo caído naquele dia lá em pecado, o homem e a mulher, ainda assim, nada estava fora do conhecimento eterno de Deus em todas as coisas. E foi determinado antes da fundação. Deus determinou a libertação. Efésios afirma assim, ali no capítulo 1, de 3 a 7, eu fiz questão de trocar todo o texto, eu estou terminando comigo. Mas Efésios 1, 3 a 7 é uma oração de Paulo diante desse Deus soberano que decretou todas as coisas. E Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu dele antes da fundação do mundo. Olha que interessante, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Olha, para o louvor da glória de sua graça, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, irmãos, para encerrar, a gente quer dizer a Deus pelos decretos dele. Deus decretou a nossa condenação eterna, né? Mas que bom que Deus decretou a nossa salvação. Que bom que Deus nos deu salvação eterna. Mas Deus também decretou a condenação eterna para aqueles que não creem, para aqueles que não vêm até Deus em arrependimento e fé. Em Deus, então, nós estamos seguros. Porque Deus é um Deus, vamos usar uma expressão bem nossa, né? Deus é um Deus honesto. Ele é justo. Ele é honesto na perfeição da honestidade. Ele não falha, ele não pratica irregularidades. Em Deus nós podemos confiar. Ele é fiel. Que bom que Deus decretou todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas. Porque a pessoa, como ser, é a pessoa certa para saber todas as coisas decretadas. Não pode ser um juiz qualquer. Não pode ser um juiz como nós. Nós erramos e cometemos muitas falhas. Deus não é assim, meus irmãos. Louvado seja Deus por isso. Deus nos abençoe.